direita da torneira que tá pingando. O chuveiro depois também. E aí, pessoal, todos me ouvindo? Beleza. Bom, vamos iniciar hoje praticamente nossa última aula, né? Semana que vem prova de vocês. Dia 29, não se esqueçam, né, de fazer a prova Pluri. Ela vai estar lá disponível lá na disciplina Prova Pluri, né? Quem não tem acesso, pessoal, já vejam agora, tá? Caso vocês não tenham, é necessário que vocês solicitem, por favor, lá para
equipe EAD para poder estar fazendo esse acesso. Nós, como professores, não conseguimos colocar vocês nessa disciplina, tá, no dia da prova. E, assim, eles não respondem na hora, tá? Então, é legal que vocês mandem entre hoje e amanhã para na quinta-feira tá com esse acesso aí tranquilo. Não deixem para depois de forma alguma, correto? A prova vai estar disponível 24 horas, vai ter mais ou menos 2 horas e meia, mais ou menos. Eu vou ter que fazer o cálculo da quantidade de questões, e aí a gente multiplica mais ou menos por 3 minutos e tem aí algum tempinho, né? Então, dia 29 vai estar aberto aí, então, para vocês estarem fazendo, ok? Bom, e a partir da semana que vem já é prova e final de semestre, né? E aí já era tudo. É isso aí, mais um semestre, com Covid e tudo, terminando, né? Mas tá bom, vamos lá. A aula de hoje, mais um ou menos um, pois é, mais um, né? Aqui, pessoal, na aula de hoje, deixa eu ver aqui, ó, tá disponível lá na aula 13, tá? Tem essa apostila aqui, não era para ter duas, não, mas a não ser que eu tenha dado nomes iguais. Não, tá com nomes diferentes, a não ser porque ele incluiu duas. Mas eu já vou fazer remover daqui. Deixa eu só conferir, é para ser igual essa aula aqui. Vou dar hoje um PPT. Beleza, é isso mesmo. Deixa eu apagar esse cara. Então já está lá no Canvas, disponível também a disciplina de hoje, tá? Na verdade é uma aula até que mais rápida, baseada na aula passada aí, sobre aquela parte que foi eu que eu pedi para pesquisar, né? Alguém conseguiu dar uma olhadinha naquela parte de fazer a modelagem? Sim? Não deu tempo? Então vamos lá, vamos voltar da aula passada. Então, a gente viu um pouco da parte de backup e depois a gente começou a falar um pouco sobre normalização. Só que a normalização em si era mais para vocês pesquisarem, né? Ó. Era um tipo de um exercício aí que vocês poderiam estar verificando e entendendo, né? Essa parte lá dos conceitos de normalização. Ok? Bom, quem não fez, vai ver agora também, mas seria já legal para quê? Já justamente para vocês criarem as questões aí, né? A gente, na verdade, não vai aprofundar sobre isso, tá? É uma parte mais para vocês terem noção aí. Esse MongoDB, ele tá com um problema que eu não consegui resolver. Quando você faz o lookup, eu não sei se é tipagem de dado, ou eu não sei se é bug. Quando a gente é novo na ferramenta, a gente tem esse problema. Eu acredito que eu esteja fazendo alguma coisa errada, mas, cara, eu vi na documentação. Então, eu sinceramente não sei o que pode ser, mas a gente vai chegar no ponto, na verdade, desse problema aí, tá? Bom, vamos lá então. Vamos para essa aula aqui, ó. Bom, a documentação, então, oficial, né? É essa do Mongo aqui, e aqui eu já estava dando mais ou menos para vocês o caminho onde pesquisar. Logicamente, o legal, né, é que a gente não fique só limitado à documentação oficial. Às vezes, ou até muitos exemplos que a gente encontra da ferramenta em si, a gente encontra em outros sites. O Mongo, obviamente, né, quando a gente tem uma documentação oficial da ferramenta, é muito mais seguro a gente confiar nela, né? Então, limita já algumas suposições que a gente tenta entender, né, erradas. Então, quando a gente tem documentação
oficial da ferramenta ela é referência. Geralmente o fabricante, né, já passa isso para a gente para dar um pouco mais de confiabilidade aí, tá? Então aqui era para você fazer mais ou menos um pouco da leitura, né? Ver os conceitos de normalização, entender vantagens e desvantagens, né? A gente já viu que em banco de dados não relacional, a parte de modelagem ela não é tão utilizada quanto, né, a do banco de dados tradicional. E ele fala aqui para criar uma base com 3 collections, fazer os devidos relacionamentos e fazer algumas inserções. Com 2 aqui, acredito que já daria para fazer alguns exemplos, tá? E aí tem alguns parâmetros aqui, o lookup e o aggregate, né? Para estar fazendo a parte das saídas ali. E a utilização desses caras aí. O aggregate é o agregador mesmo, como se fosse utilizar o SUM, o count, o AVG, tá, do SQL tradicional. E, obviamente, com conjunto com o group by, né? Aí a gente consegue fazer agregação de dados, ou juntar os dados que a gente está fazendo seleção, que a gente quer. O lookup é mais ou menos a função do quê? Dos joins mesmo que a gente tem. Mais especificamente do left join que a gente tem. Ou o que eu vi pelo menos na documentação é a comparação com uma subselect, tá? Então é isso que para o parâmetro lookup ele serve para isso. E a gente vai ver aqui então. Bom, padrão de documentos incorporados, né? Considerando o exemplo que mapeia os relacionamentos de clientes e endereços. Então aqui a gente vai ver mais ou menos 2 tabelas, clientes e endereços. O exemplo em si mostra a vantagem de incorporar, né, a referência, né, para você visualizar a entidade dos dados contendo uma na outra. O relacionamento o relacionamento para entre os dados de cliente e endereço, o endereço pertence ao cliente. Aqui, pessoal, o que ele comenta, né, que a gente tem uma ilustração, né, a gente tem esse documento embedded, incorporado, né, e aqui a vantagem seria do quê? De a gente ter essa referência de visualização, tá, em uma entidade de contexto na outra. A entidade a gente pode entender aqui como se fosse o documento mesmo, ou basicamente a tabela que a gente tem, tá? E aí ele fala sobre a relação entre, né, o endereço e o cliente, tá? No modelo de dados normalizado, o documento contém uma referência ao documento do cliente. Então a gente vai dar uma olhada aqui, ó. A gente tem esse documento e a gente tem o endereço, tá? Isso daqui seria o meu cliente, isso daqui seria o endereço do cliente, correto? Então seria mais ou menos essas 2 entidades que a gente estaria tratando separado. Tá ok? Aqui eu tenho o quê? Né? O ID. O ID, vocês separem que a gente está colocando, tá? Ó, a gente está forçando com que seja colocado um ID e não fazendo com que o MongoDB gere para a gente aquela chave de 16 bits, tá? Então, realmente é uma quantidade não, aqui realmente é um caso um pouco mais incomum de acontecer. A gente já está utilizando o próprio ID como o nome Joe, né, ó, e o nome dele completo Joe Bookkeeper, tá? E aqui, ó, nós estamos fazendo a criação de uma chave, né, ó, Patron ID. Esse Patron aqui, só é de cliente, a melhor tradução para isso, pelo menos que eu achei, tá? Patron, se a gente fosse ver, eu peguei e tentei ver na tradução do Google Translator. Patron é patrono, se não me engano. É alguém que na verdade te dá um investimento para algo, tá? Alguém que te dá investimento para algo é o cliente, né? Então aqui ele criou esse Patron ID colocando o quê? O próprio Joe. Beleza. Eu tenho então uma ligação que é o ID, tá, do Joe, e essa ligação aqui é a referência, ó, para o documento que Patron, tá? E aqui eu tenho, né, cidade, rua, estado,
código postal, zip code, né? Então, esse daqui é um exemplo que ele dá para a gente, né? Se os dados e endereços forem frequentemente acessados, recuperados com informações do nome como referência, o seu aplicativo precisará emitir várias consultas para resolver essa referência. Ou seja, né, se a gente tiver um endereço que for frequentemente utilizado, nesse caso aqui, ó. Então a gente tem o nome do cara, né, que vai estar nessa tabela, nessa collection. A gente vai ter esse endereço. Então, o que ele está tentando falar, ó, esse cara aqui está tendo o quê? Muito acesso, certo? A sua referência principal é esse cara, né? Mas esse daqui você está tendo vários acessos toda hora. Ou seja, toda hora você precisa desse dado, né? Então ele fala que você vai precisar várias vezes resolver essa referência, né, para se consultar. O melhor modelo de dados seria incorporar os dados de endereço nos dados de usuário, como documento a seguir. Então, nesse caso aqui, ó, seria o nosso melhor modelo. Eu já ter, né, a parte do ID do cliente, né, do ID do name, e a parte do endereço. Isso daqui é o que a gente, na verdade, estuda na modelagem inicial, né? Então, a gente, na verdade, faz com que um único documento tenha várias estruturas aí dentro, né? Isso é bom. Por quê? Porque a gente não tem nada de ficar fazendo relacionamento, nada de ficar fragmentando, né? Ou segmentando, na verdade, os assuntos que a gente tem, correto? Então, esse modelo é legal quando a gente utiliza, quando todos os dados são verificados ao mesmo tempo, né? Se a gente for pegar uma tabela, por exemplo, de funcionário, se a gente fosse trabalhar com um sistema, por exemplo, de departamento pessoal e RH, meu, é muito dado que se tem num cadastro de funcionário, mas é muito dado, correto? E uma boa parte delas você vai ter que fazer o quê? Preencher manualmente. É obrigatório você ter dados do funcionário, principalmente hoje, né, para cumprir legislação de governo, né? Então, se a gente tem esse tipo de características nos nossos sistemas, de você fazer acesso a todos os dados em um determinado tempo, né, seria o modelo ideal. Você pegar e fazer com que todos esses dados sejam colocados em uma única collection, tá? Então a gente teria esse modelo aí. Bom, com o modelo incorporado, né, com os dados de modelo incorporado, sua aplicação pode recuperar por completo, né, a informação do cliente em uma única query, ou seja, em uma única consulta a gente consegue pegar e fazer com que seja recuperado todos os dados. Nesse caso aqui, ó, se a gente estiver fazendo essa recuperação, tá? Tem alguns subconjuntos de padrões aqui que ele comenta, né? Um problema em potencial com o padrão de documento incorporado é que ele pode levar a grandes documentos que contêm campos no aplicativo que não precisam, né? Ó, no aplicativo que não são necessários. Esses dados desnecessários, né, podem causar carga extra no servidor e desacelerar a operação de leitura, né? Fazer com que as operações de leitura fiquem mais lentas aqui, slow. Em vez disso, você pode utilizar subconjunto de padrões para recuperar esses subconjuntos de dados, né? Que podem ser acessados com mais frequência em chamadas do banco de dados. E então o que acontece, né? Com esse tipo de situação, quando a gente tem documentos embedados, é até meio ruim traduzir, mas é incorporado mesmo, né? Se ele contém grande quantidade de dados, toda hora você vai ter que ficar fazendo o quê? Você vai ter que ficar levando esses dados mesmo que você não utilize.
né? Nesse caso aqui, ó, do nosso exemplo, putz, é pouquinho, né? A gente tem 1, 2, 3, 4 a mais. Mas imaginando um cadastro de funcionário, seria aí, ó, tranquilamente uns 200, 250 campos, tá? Então é coisa pra caramba. E se você não precisa fazer tudo, se você não precisa usar todos esses dados a todo momento, o que ele vai fazer? Você, na verdade, precisa mais de uma chamada, na verdade, né, para que todo esse conjunto de dados trafegue do cliente até o servidor, tá? Então, isso daí, na verdade, é o que é o problema de você fazer com que um único documento seja criado para tudo. Parece irônico, né? O porquê? Porque justamente o banco de dados tradicional, ele já tenta fazer com que todos os seus dados fiquem separados. Aqui não, aqui o conceito inicial era o quê? Que os seus dados ficassem em subconjuntos numa mesma coleção, justamente para você trazer. Só que ao mesmo tempo, se os seus subconjuntos eles são muito grandes, você acaba prejudicando por performance aí de quem, né? Do motor do banco de dados. No caso, nesse caso no nosso, vai ser o do MongoDB. Eu tenho muito dado a ser carregado em subconjunto, né? Se eu não utilizo todos ao mesmo tempo, se eu não preciso fazer uma consulta em todos ao mesmo tempo, eu estou carregando bytes a mais ali, né? Isso, o que a gente está pensando, né? Na verdade, quando a gente está fazendo consulta em banco de dados não relacional, são milhares ou milhões de linhas ao mesmo tempo. Então, isso daí não vai ser bytes, provavelmente vai ser megas ou gigas até, né? O protocolo, na verdade, ele tem que saber bastante trabalhar com compressão, né? Entre o cliente e servidor, tá? Considere uma aplicação que mostra informações de cinema, ou movies, ou filmes aí. O banco de dados contém um filme, uma coleção de filmes com o seguinte esquema. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem esse daqui já é uma collection que já tem mais dados. Tá vendo, ó? Então a gente tem aí, ó, o ID, a gente tem o título, o ano, o runtime, release, né, ó, poster, né, ó. Então a gente tem mais campos, plot, full plot. Então, ó, né, eu tenho uma descrição, aqui eu tenho um resumo, né? Que eu tenho um pouco mais de detalhes desse. Tem um nome certo para isso daqui, esqueci. Não é síntese, esqueci o nome. E não é resumo também para filme. Eu esqueci o nome desse sinapse. Sinopse, é isso mesmo, obrigado. Então, o que acontece? Isso daqui, por exemplo, eu já é um dos exemplos que a gente tem de dados mais carregados, correto? Ó, por quê? Isso daqui praticamente ó, são dois campos textos, né? Ó, ele escreve mais, eu tenho mais bytes a serem trafegados aí, ó, quando eu faço uma consulta, por exemplo, nesse registro, né? Então aqui, por exemplo, ó, isso daqui é continuação, né? Ó, tudo isso daqui está numa única collection, nessa movie underline full, tá? E ele está pegando e fazendo a inserção, ó. Só que tem bastante coisa, né? Um negócio legal, ó, se a gente não tinha visto ainda para fazer a parte de inserção de dados do tipo date, é esse cara aqui que cuida, tá, pra gente, ó, ISO date, ano, mês e dia, e depois hora, minuto e segundo, ó, com T aqui de time, tá? E aí aqui é o que as estruturas que vocês já conhecem, né? Ó. Abre e fecha colchetes é sinal que isso daqui é um vetor, né? Eu tenho aqui então dois diretores, né, para esse filme, que é possível ter tranquilamente, tá? Legal. Agora aqui, atualmente a coleção de filmes contém vários campos nos quais o aplicativo não precisa, né, exibir uma visão simples, um simples overview, uma visão simples do filme. Como informações da sinopse, né, completa e classificação, rate information, classificação da informação.
ao invés de armazenar todo o conjunto de dados em uma única coleção, você pode dividir essa coleção em duas coleções. Então, em vez de eu ter um único cara que contém todos os dados, agora eu começo a ter o quê? Eu começo a ter duas coleções para a gente ter o quê? Justamente essa fragmentação, né? Do porquê disso? Porque, na verdade, é a parte justamente que a gente está tentando agora fazer com que seja trafegado menos dados, né? Então, o que, que acontece, pessoal? Quando você está dividindo as suas coleções, no banco de dados não relacional, a visão não é você separar as tabelas por assunto, tá? E sim por acesso. Qual que é a recomendação, pelo menos na documentação oficial, né? Isso daqui está tudo lá, tá? Eu peguei exatamente o inglês que está lá, pessoal, para não ter muito problema, né? O que, que eu entendi? Quando você tem que fazer subdivisão ou separação de collections, você, na verdade, precisa estudar não o assunto em si, mas qual é a frequência de que quando você precisa utilizar esses dados em conjunto ou não. Se você não precisa fazer com que isso seja carregado tudo ao mesmo tempo, beleza, vai lá e faz a sua divisão. Mas ao mesmo tempo, né? Se os seus dados eles são pequenos, vamos dizer assim, que foi aquele primeiro exemplo, compensa manter em uma única collection, em vez de dividir em duas, porque você vai acabar tendo mais processamento, tá? Então, nesse caso aqui do Movies, é justamente isso, tá? É uma collection grande, né? Você tem muitos dados, eles são jamais carregados, e dessa forma, se houve algum estudo nisso, é sinal que, vamos dizer assim, não teve a necessidade de fazer o carregamento deles todos ao mesmo tempo. Eu consigo, então, dividir isso daí, tá? Bom, criação do banco, aqui é mais ou menos o que vocês já fizeram, né? Use modeling, db move insert one, a gente está inserindo aqui, ó, o primeiro pedaço, certo? Então, um move aqui, ó, a gente está inserindo o ID, o título, o ano, certo? Release, type, diretores, gêneros, correto? Agora aqui, né, fazendo com que tenha um outro pedaço, a gente colocaria aqui, ó, tá? Numa outra collection. Aqui, ó, move underline details, por exemplo, seria a minha nova collection, tá? E aí, o que está fazendo ligar entre um e entre outro? Bom, eu tenho aqui o ID 1, tá vendo? Mais uma vez, a gente não está deixando o MongoDB criar, tá? Então, a gente está especificando de vai obedecer o que a gente está fazendo. Agora, aqui na segunda parte, é simplesmente o quê? Ó? É esse campo, né, que está fazendo com que tenha referência. O ID dele é 156, tudo bem, né? Pode até ser um sequencial, ou poderia deixar esse ID do Move Details, fazer com que o próprio MongoDB gerasse. Até aí não tem problema. Por quê? Porque a minha ligação não é ID com ID, ó. O ID do Move é um, o ID do Move Details é outro, tá? A ligação tá aqui, ó, Move ID. Esse valor 1 aqui é o que corresponde a uma chave estrangeira desse cara aqui, tá? E aí aqui sim, eu tenho que os demais dados lá que não são tão atualizados, vamos dizer assim, ou não são frequentemente utilizados. Correto? Então, é dessa forma que, na verdade, a gente começa a fazer a criação das tabelas aí entre uma e entre outra, tá? E vai ser só isso daí mesmo, pessoal. Não tem nada, né, de foreign key falando que ela é dependente e tal, não. Como o MongoDB aceita o que você colocar, né? Já era. Se você colocar errado, vai ficar errado mesmo. Ele vai ficar sem referência nenhuma. Né? Ele vai ser um detalhe, mas detalhe de quem? Se você colocar Move ID 2.5 aqui nesse documento,
Legal, se não tiver um Move ID 5, ele não vai nem reclamar. Simplesmente é o dado que você está colocando, ele está confiando em você. Né? Lembra que a característica do banco de dados não relacional, né, é justamente essa. Você não consegue, então, na verdade, ter essa parte do quê? Da consistência sempre ativa. Né? Lembrando, né, o nosso MongoDB ele trabalha em cluster. Fazendo o trabalho dele em cluster, o quanto não iria consumir de processamento se eu não tivesse, se eu tivesse, na verdade, um tipo de consistência como esse, né? De foreign key. É muito custoso para um banco de dados não relacional. É muito caro, correto? Fazer essa replicação, por exemplo, para todas as máquinas do seu cluster, tá? Então, é muito caro realmente ter essa característica em um banco de dados não relacional, tá? Bom, por que o método de divisão é utilizado, né? O método melhora o desempenho de leitura, porque requer que o aplicativo leia menos dados, ó, less data, né? Para atender a solicitação, para atender a solicitação. O aplicativo pode fazer buscas adicionais, né, ó, chamadas adicionais no banco de dados, com menos frequência de acesso, se for necessário. Então, o que acontece, né? Dessa forma, eu posso fazer a leitura somente desse documento aqui, ó, do Move, sem poder fazer nesse cara aqui. E agora, ao contrário, é possível? É possível. Você consegue fazer a leitura desse documento aqui, ó, sem precisar ler desse. Só que é um pouco mais complicado, né? Por quê? Porque, na verdade, a identificação do filme, o nome do filme, ó, o ano do filme, tá tudo nesse cara. De alguma forma, você tem que saber identificar que esse ID 1 é equivalente àquele. Bom, só pelo dado não dá, né? Mas não quer dizer que na sua aplicação você não consiga acessar o Move Details ali, ó. Tá? Então, é possível em termos assim de tecnologia. O banco de dados, beleza, ele vai conseguir caçar. Agora, não é possível em termos práticos, né, como se fosse o aplicativo, né? Beleza, eu tenho os detalhes, mas quais são os dados principais? Se eu não souber, não adianta muita coisa, né? Eu vou alterar basicamente aleatório, se eu não souber dos outros dados através da aplicação. Então, em prática mesmo, a gente é dependente. Esse dado aqui, ó, do detalhe é dependente do dado pai aí, correto? Ao considerar dividir seus dados, a parte mais acessada deve estar na coleção do aplicativo que carrega primeiro. Ah, tudo bem. Nesse cara aqui, ó, quem é mais acessado é o Move, é o Collection Move. Então, é ela que basicamente vai ser a primeira parte dos dados a serem acessados pelo seu aplicativo. Tá? Então, isso daqui é uma dica que eles colocaram lá. Compensações no padrão de subconjunto. O uso de documentos menores, contendo dados frequentemente acessados, né, ou reduz o tamanho geral do conjunto de trabalho. Esses documentos menores resultam em melhor desempenho, tá, na leitura e disponibilizam mais memória para aplicação. Então, vamos supor que a gente tenha um único documento. A gente está lendo, sei lá, 20, 30, 50 mil documentos de uma vez. Beleza, é um tamanho. Dividindo, a gente tem esses mesmos 20, 30, 50 mil documentos, só que com 60% a menos, eu consigo carregar mais dados em memória em menos tempo. Tá? Então, isso conta-se bastante na parte de processamento de dados que a gente tem. Né? Na parte de fazer com que o dado seja trafegado de um lado para outro.
tá? Entre a sua aplicação cliente até o seu servidor ou vice-versa. Isso daí realmente é o que vale a pena, na verdade, fazer com que você divida, né, a sua collection. Fora isso daí, ele é mais rápido trabalhando o quê? Tudo num cara só, né? No entanto, é importante entender seu aplicativo, a maneira como ele carrega os dados, né? Se você dividir seus dados em múltiplas coleções, improperly, né, incorretamente, seu aplicativo irá oferecer somente múltiplos, eu não lembro que é trips, pessoal, para que o banco de dados que faça o quê? Operações de join para recuperar todos os dados que você precisa. Então, o que acontece aqui, né? Essa divisão dos seus dados, se você começar a dividir muito, então eu tenho essa tabela, mais uma vez, que ela é grande. Aqui, na verdade, ela já está dividida, né? Entre o move details e o move. Mas vamos supor que eu quisesse começar a fazer a divisão disso daqui também, ó. Tá? O meu plot, o pull plot e o pull plot seria o quê? Em outra tabela de move plots, tá? Ah, eu quero saber quais são os diretores. Então, estaria em outra tabela, move directory. Juntos, com operações de join, tá? Aqui é diferente do jeito tradicional que a gente faz modelagem do banco de dados com as formas normais, tá? As formas normais, elas obrigam não, né? Recomendam que a gente faça a modelagem sempre por assunto. E funciona muito bem, né? Você fazendo isso, você tem basicamente a cobertura dos dados necessários para você trabalhar. Agora aqui não. Aqui a intenção justamente não é que você faça o que a mesma coisa que banco de dados relacional tradicional, tá? Você precisa, na verdade, estudar a sua aplicação ou estudar o seu negócio, né, para que seja verificado quais são os dados que são mais carregados. Desses dados mais carregados, eu posso fazer ou não essa divisão? Posso. Essa divisão eu vou fazer para tudo? Não. Tá? Se eu tiver 3 passos, vamos dizer assim, de carregamento desses dados em diferentes tempos, poderia, às vezes, eu dividir essa tabela em 3 partes. Mas não cada coisinha para cada uma das tabelas. Isso daí não é recomendado, tá? Contudo, né, dividir seus dados em pequenas coleções também pode aumentar, né, com que seja feito o quê? Manutenção na sua base de dados, né? Como ele também se torna difícil de rastrear onde o dado está armazenado e em qual coleção. Então, supondo que a gente divida aquela quantidade inicial lá de collections, em vez de 2, a gente colocou 5. Tudo bem, o banco de dados em si, ele não vai reclamar, né? O banco de dados relacional, ele já não reclamava por você já fazer isso, simplesmente ele aceitava o comando, né? Mas aqui no banco de dados não relacional, além de ele não reclamar, obviamente, você na verdade pode conseguir com que seja, você na verdade pode criar problemas para você mesmo, né? Depois para justamente ficar dando manutenção nessa base aí, tá? Então é esse ponto, na verdade, que ele tenta instruir a gente a como pensar em modelagem sem que seja também feito uma granulação muito pequena dos seus dados. Na verdade, você tem que realmente pensar na aplicação, tá? Depois que o seu JSON já está pronto, que é aquela primeira parte de análise, você estruturar, fazer os subsets, subconjuntos dele, né, verificar o que é vetor, né, para colocar em relações de um para muitos. Beleza, isso daí é a principal parte. Aí depois, fazer com que esse JSON, caso seja muito grande, como ele vai ser acessado. Isso daí é a parte da tá?
Então, mesmo que você seja uma pessoa de banco de dados, você tem que ter contato com a pessoa de aplicação justamente para definir isso daí. Correto? Isso principalmente se vocês estiverem trabalhando com projetos em conjuntos, né? Isso daí realmente é necessário. Relacionamento incorporados de documentos de um para muitos. Considere o exemplo a seguir, né, que mapeia os relacionamentos de usuário em múltiplos endereços, relações de endereço. O exemplo ilustra a vantagem sobre incorporar, né, a referência se você precisa ter uma visão de muitos dados de entidades no contexto de outro. Isso é o um para muitos, o relacionamento um para muitos entre clientes e endereços, dados de clientes e endereços, né? Onde o cliente tem muitos endereços, então eu tenho uma relação aqui de um único endereço, de um único cliente para muitos endereços. Bom, como ficaria aqui também então, né? No modelo normalizado, os documentos de endereço contém referência do documento do usuário, tá? Aqui, então, a gente tem esse documento, né? O Joe Book Reader lá, ó, que tem o ID e o nome. Aqui eu tenho um outro endereço, ó, e aqui eu tenho outro endereço. Nesse cara aqui, vocês estão vendo que a estrutura é a mesma, não é? Ó? Patron ID, Street, City, State, Zip. Patron ID, Street, City, State, Zip. Ó, é a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, o ID. Ó o ID aqui, Joe. Ó o outro ID aqui, ó, Joe. Esse ID aqui, ó, ele é o quê? Ele é a referência para esse documento aqui, ó. Esse ID aqui, Patron ID, ele é referência para esse cara aqui. Quando eu tenho esse tipo de situação, nesse exemplo que ele está dando, é o quê, pessoal? Eu tenho um cliente que contém vários documentos. Mais uma vez, eu não tenho aquela tabela de relacionamento que eu tenho, o campo da entidade principal, né, concatenado com o campo da entidade secundária, né? Eu não tenho isso, correto? Ou a chave da principal vai para a chave secundária, é mais ou menos isso, né? A chave da principal vai para a chave da secundária, né? Só que aqui, ó, ele depende justamente dessa ligação. Isso daqui é basicamente um processo de confiança, tá? Não existe, eu não tenho aqui, ó, como amarrar esse cara aqui, Patron ID, que seja referência disso. Eu não tenho um mecanismo para segurar isso. Eu só tenho o quê? A aplicação fazendo isso para mim. Então, se vocês fizeram lá em PHP, Python, enfim, qualquer linguagem, a linguagem tem que dar segurança para você que você está fazendo, tá? Se sua aplicação recupera frequentemente os endereços com o nome, né, da informação, sua aplicação precisa de manter de múltiplas consultas para resolver essa referência, né? Então aqui, o que ele fala? Ó, sua aplicação, ela faz com que seja necessário acessar várias vezes isso e isso. São dados grandes? Não, basicamente são dados pequenos, né? Ó, são poucos endereços. Beleza. A sua aplicação acessa muito isso daqui? Acessa. Em vez de eu ter um cara desse daqui, eu poderia estar colocando tudo num único documento, tá? Essa, na verdade, é a sugestão, né? Ó, padrão de documentos incorporados. Eu tenho o ID, eu tenho o name, eu tenho endereços. Esse endereço, vocês estão vendo aqui, ó, que tem abre e fecha chaves, não é? Ele é um vetor, então é um vetor de endereço. Então, aqui nesse caso, eu tenho esses dois. Como não são dados, vamos dizer assim, relativamente grandes, é preferível incorporar tudo numa única collection do que a gente ter esses caras aí separados. Tudo bem?
Isso é a ideia da modelagem, tá, pessoal? Com o modelo de dados incorporado, sua aplicação pode recuperar informações do cliente com uma única query. Então, se eu tiver já pensando em performance, já ter feito a análise dos nossos dados, né, que não são dados tão pesados assim. Em uma única query a gente consegue pegar e recuperar tudo isso daqui. Correto? Então, isso daí, pessoal, é mais ou menos para vocês terem ideia, né? Quem conseguiu fazer a leitura lá do documento, deixa eu abrir aqui uma outra, sobre a parte do quê? Né? De modelagem em banco de dados não relacionais, nesse caso, para o MongoDB. Aí aqui ele vai falar mais coisa, tá? Sobre a parte aqui de modelagem. Ele fala aqui, ó, modelagem de 1 para 1, modelagem de 1 para muitos, ó, modelagem de 1 para muitos de novo, de 1 para 1 e de 1 para muitos. O muitos para muitos, na verdade, não existe nesse caso aqui, né? E para a gente também, se a gente for ver bem na modelagem tradicional, não existe uma chave de muitos para muitos diretamente. É uma tabela intermediária, né, de 1 para muitos e de muitos para 1, é que na verdade faz esse papel para a gente. Não existe fisicamente. Existe a parte técnica que a gente estuda na parte de modelagem, mas não tem. No banco de dados, na hora de você estar montando esses esquemas, né, das tabelas, realmente não existe esse conceito. É tudo de 1 para 1 ou 1 para muitos só. O muitos para muitos é uma tabela relacionada, né? São duas no caso, né? Duas tabelas relacionadas. Três. São três tabelas relacionadas e entre as três tabelas relacionadas existem duas relações. De 1 para muitos. Só isso. E mais nada. Né? Então, isso daqui fala bastante dessa parte, ó. Aqui tem mais alguns outros exemplos ainda, dá para a gente pegar, dá para copiar. Tá? Então, isso daqui que na verdade é o que foi explicado, nada mais do que está aqui na documentação oficial. Tá? Aí ele vai falar, ó, que existe modelo de árvore estruturada com referência de parentesco. Ele fala algumas coisas aqui, ó, tá? Aqui ele dá um exemplo de hierarquia, tá? Em banco de dados relacional, não existe essa parte de hierarquia forte. Na verdade, você simplesmente tem os campos das tabelas que são relacionados, só isso, né? Aqui o que ele tem, ó, ele tem a inserção, ele está dando um insert many de várias categorias. Aqui ele está dando um find one, tá? Ó, onde o ID é MongoDB, onde o ID é MongoDB, né? Ó. O que ele está falando aqui com esse ponto parent? Bom, quem é o parentesco, né, desse cara aqui, ó, do database? O parente dele é o program. Olha o program aqui, ó, é esse cara, tá? Que por sua vez o program ele tem parentesco com quem, né? Com ligação com quem? Books. Quem é esse books? Esse cara aqui de baixo. Tá ok? Tchau, tchau. Então, o que acontece? Isso daqui em banco de dados relacional é o que a gente chamaria de autorrelacionamento, tá? Nada mais, nada menos que isso, correto? Então, eu tenho um cadastro desse tipo, né? É o que ele chama de parent aqui, tá? Bom, nesse caso aqui, ó, o que ele dá de exemplo também, esse cara eu não fiz, tá? db.categories.findOne, id mongodb.parent. Esse cara aqui, ó, id mongodb.parent, o id, aqui a gente já vai achar que é o MongoDB, né? Então, o underline id é o MongoDB. O ponto parent dele, quais são os caras que são ligados a ele? Opa, quem tem aqui, ó, MongoDB? Nesse caso aqui, nenhum, né? Eu não tenho nenhum cara ligado a ele, então. Tá?
Bom, isso daqui, então, são alguns tipos de relacionamento, que estão, na verdade, o quê? Mais ou menos agora explicando como você deve estar utilizando quando a gente está fazendo esse tipo de modelagem, tá? Tem uma coisa aqui que eu tentei fazer, que é justamente utilizar o lookup. Deixa eu ver. E, na verdade, eu não, é aquela parte que eu falei para vocês que eu não sei se é a ferramenta ou se é o exemplo, mas se for o exemplo, cara, tá na documentação, esse que é o problema. Deixa eu tentar achar. Lookup. Que vai estar aqui, vamos dar uma olhada. Craft, merge, aggregating. Behavior. Pior que não tá, tá logo aqui e ele fala assim, você quer o cifrão lookup? Você já acha muito fácil. Agora ele não tá achando. Lookup. Bom, não vou achar na documentação. Mas o que que ele fala para mim? Ele deveria, pelo menos, retornar uma consulta, tá? Supondo que eu tenha aqui, ó. Isso daí tá até inclusive nesse arquivo aqui de comandos para vocês. Isso daqui então foi o exemplo, tudo tal que a gente está utilizando. Ó, esse caso, deixa eu copiar para cá, vai ficar mais legível. Beleza. Aqui eu tenho o quê? Uma tabela de orders, né? Beleza. Aqui então eu tenho o ID 1, 2, 3, tranquilo? Eu tenho o item 1, 2 e 3. Item, aliás, 1, 1 e 2. Eu tenho o preço, a quantidade, ó. Tranquilo. Então aqui são as minhas tabelas de pedidos. Aqui eu tenho uma tabela de produto, correto? Ó, ID 1, ID 2 e ID 3. Eu tenho o nome desse produto, nome do produto, nome. Eu tenho preço também, preço também, preço também. Beleza. Aonde eu estou fazendo a ligação desse cara? Ó, o ID do produto, ele é como se fosse o que? O item. Ó. Então, esse cara aqui deveria estar fazendo o que? Relacionando com esse. Esse cara aqui 1.0 deveria estar relacionando com esse. Esse cara 2.0 deveria estar relacionando com esse aqui, ó. Ok? Então, fechou. O que seria uma consulta, né, com join, vamos dizer assim? Seria isso daqui, ó. dborders.aggregate. Por que o dborders? Porque ele é uma das tabelas que eu quero o quê? Fazer com que seja relacionado. Tá? Aqui o orders, aqui, ó. Bom, lookup é esse cara aqui, ó. From, eu quero a gente quer fazer com que seja o quê? Relacionado o quê? Produto. Então, a tabela de produto vai estar relacionada com a tabela de orders. Qual que é o local field? O local field é o campo local. O campo local de qual tabela? Dessa tabela aqui, ó. Tá tudo relacionado a ela, tá? Ó, essa tag inteira aqui, ó, do abre e fecha chaves, meu, é aqui, ó, é dela, da tabela products. O products, o local field, né? Desculpa, pessoal. Local field. Local field pertence a quem? A tabela orders. Ó, a tabela orders aqui, ó. Qual que é o item? O item tá aqui, ó. Item, item. Então, eu tenho aqui o meu campo, correto? Eu tenho a minha tabela relacionada, eu tenho o meu campo local relacionado aqui, a tabela de origem, eu tenho o meu campo chave estrangeira. Bom, esse item aqui da tabela ordens equivale a qual campo da tabela products? Equivale ao underline ID. Então, ó, com esses
3 dados aqui, eu já conseguiria fazer o quê? A ligação de dados entre as tabelas. Correto? E aqui ele tá colocando um apelido, né, nesse local chamado Ordered Product. Poderia ser chamado qualquer coisa. Legal. Aparentemente, fácil, né? Sem muito problema. Então, vamos testar esse cara aqui, ó. Ctrl C. Dentro da minha máquina virtual. Abrimos aqui agora. Robot 3T. Conexão local. Né, ó. Tenho um banco de dados chamado Modeling. Eu tenho aqui algumas collections. Desse módulo eu tenho a minha tabela ou collection orders. Vai estar aqui, ó. Order 1, Order 2, Order 3, correto? Tá aqui, ó. ID 2, ID 1, ID 3. Certo? Ó, eu tenho item. Isso daqui está correspondente ao quê? Ao produto, né? O código do produto. Código 1, código 2, valor de cada um deles e quantidade. Fechou. E aí a gente tem a produto também, ó. O produto 1, ele é quem? Ele é o Kickscotter. O produto 2, ele é o Power Jeep. E o produto 3 é o Power Well Lighting McQueen. Beleza, tá aqui, parece ser brinquedo, né? Acredito eu, esses produtos aqui. Ele tem um ID dele, ó. Esse ID aqui, 1, 2 e 3, beleza, equivale a esses daqui, ó. 1, 1 e 2. Eu gostaria de fazer com que fosse o quê, né? Feito justamente aquela referência, aquela junção, aquele join, vamos dizer assim. Se eu vim aqui, ó, e der um open shell, eu vou colar justamente aquele comando, tá? Use modeling, eu estou utilizando esse banco. dborders.aggregate. Ó, dborders é quem? É a minha tabela de pedidos. Né? É essa daqui. Legal. From products. Bom, ele vai fazer um lookup, então, certo? Da tabela products. Local field. Opa, o item. O item, ele é de qual tabela? Da tabela principal, da orders. Foreign field. O foreign field é justamente o meu campo, né? Estrangeiro, underline ID. Ó, aqui na tabela de produto, ó, underline ID. Ó, na tabela de orders, item. Esse cara, beleza. Com isso daqui a gente já consegue fazer o lookup. Vou executar esse cara, né? Ó. Então aqui está fechado, beleza. Aqui está fechado, ó. Sintaxe aparentemente correta. Na hora de executar, ele está dando esse erro. E eu não consigo encontrar o que pode ser. Só que ao mesmo tempo, o que ele fala aqui, ó? Script executados com sucesso, mas não houve resultado para ser mostrado. Agora, eu acredito no erro ou eu acredito na mensagem? De qualquer forma, deveria se aparecer algo, né? Se eu estou tentando fazer o relacionamento entre o ID da tabela produto com o item da tabela ordem, assim, sintaticamente está certo o comando. Agora eu não sei se é decorrente de um bug ou sei lá, se a gente está fazendo, se eu pelo menos estou fazendo alguma coisa de errado para ele não achar, tá? O que era para ele mostrar? Justamente o que? Agora, todos esses dados aqui basicamente juntos, igual um único documento que a gente já tinha visto. Tá? Quando eu tenho uma junção de dados, basicamente eu tenho aquele cenário daqui, ó, da quantidade de dados como se fosse um único documento, né? Deixa eu ver. Aqui ainda não tenho, mas eu acho que aqui, ó, a intenção é que ele me mostrasse isso daqui, ó. Qual que é o problema? Quando eu tenho esse resultado aqui, eu basicamente não sei de qual é o dado, é um ou de outra tabela, né? De uma ou outra collection. Tá?
Tudo bem. Isso daí eu vou tentar ver se eu tenho algum patch, alguma coisa se for erro, para justamente pegar e sanar. Eu acredito que não seja, não é possível. O MongoDB, ele é um dos primeiros bancos orientado a documentos que ele faz esse tipo de atualização. E essa função, pelo que eu vi, não é uma função tão nova assim, já existe há algum tempo, tá? Mas, sinceramente, eu não sei o porquê que tá dando erro dessa forma. Então, eu testei esse comando e, sei lá, não consegui executar, mesmo fazendo o quê? A leitura da documentação. Eu tenho que achar, na verdade, o lookup. O lookup, ele estava aqui. Estava muito fácil, inclusive, até. Só que agora, sei lá, sumiu. Command shell methods aqui. Eu não consigo achar. Agora. E o pior, eu peguei o exemplo daqui também, eu acho. Ele fala da aggregate, ele fala do distinct. Ele fala sobre mais alguns comandos de criação, mas não encontro mesmo. Ok? Mas ele, pelo que eu já vi do MongoDB, essa funcionalidade tá funcionando na boa. Não sei realmente o porquê agora ela tá dessa forma aí. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas sobre essa parte da modelagem? Vamos ver aqui. O esquema JSON deve ser pensado junto com a forma que os dados vão ser renderizados. Tipo, o esquema é criado conforme a minha API deve retornar para o cliente. Cara, na verdade eu não sei responder. Você sabe por quê? Vai depender muito do quê? Do cliente que você estiver utilizando. A renderização, na verdade, ela não demora tanto tempo para você trazer o dado quanto o da página em si, se for num ambiente web, tá? E isso daí acontece até mesmo num ambiente de dados, de banco de dados tradicional. A renderização demora mais por conta do que? Dos próprios componentes do browser do que do dado em si, tá? Então, assim, eu não sei se é o correto, na verdade, pensar na tecnologia. Se a gente não tivesse, por exemplo, utilizando renderização via web, tá? Se eu tivesse utilizando cliente-servidor puro, é desse jeito que eu pensaria, vamos dizer assim. Então, eu acredito que assim, a aplicação ela precisa realmente ser pensada, a modelagem, na verdade, precisa ser pensada de acordo com o quê? Com o que realmente você vai estar utilizando na aplicação. Mas não na tecnologia da aplicação em si, tá? No smartphone. No smartphone, quando eu estou utilizando, sei lá, o Android para ser construído, essa parte de renderização de tela, ela não, sim, ela não é tão, ela não é a parte que prejudica, vamos dizer assim, a velocidade, tá? Então, se você for pensar um banco de dados que tenha que várias aplicações sejam utilizadas nela, a gente não poderia pensar nessa forma. A gente teria que deixar ela independente do tipo de aplicação, né, que a gente está colocando. Então, eu, pelo menos, não pensaria assim. Pensaria na parte, vamos dizer assim, mais processual mesmo, de como vai ser o comportamento desse dado, por exemplo, quando eu carregar uma tela de cliente. Primeiramente, eu só trago nome, endereço, telefone, CPF e RG. Só isso. O cara, por acaso, quer fazer o que? A alteração de endereço. Então, tudo bem. Então, isso daí é uma segunda parte, tá? Então, eu traria o endereço, se ele não é tão utilizado, vamos dizer assim, fora da minha fora da collection principal. Agora, sei lá, eu queria saber também os pagamentos que esse cliente realizou, ou quais foram as notas fiscais emitidas para esse cliente. É toda hora que eu utilizo isso? Não é toda hora, então eu separaria. Putz, é toda hora. O cliente ele quer ver 90% das vezes o quanto ele está devendo, ou que duplicata ele está devendo, sei lá.
Então eu colocaria esse boletos, vamos dizer assim, né, dentro do principal. Se é toda hora que ele está precisando, que 90% das vezes que o usuário tem que fazer a consulta, ele tem que atender isso, eu colocaria não separado, mas na collection principal, mais esses dados dos boletos aí que estão vencidos ou em aberto, sei lá. Tá? Então, eu pelo menos pensaria nisso para poder fazer a modelagem aí desses dados. Tá? Mas, sinceramente, eu não tenho experiência, vamos dizer assim, em sistema para te dizer se isso é melhor, tá? Eu estou fazendo essa interpretação pela documentação oficial, que é o que vocês têm lá. Então, eu li aquilo e entendi dessa forma. Ok? Só, mais perguntas? Beleza? A aula em si, basicamente de hoje, é essa daí, para a gente pegar, né, e tentar. Bom, né, no caso aí, a tentativa seria debater um pouco em cima disso. Só que vocês precisariam ter já feito essa leitura aí um pouco antes, né? Senão não adianta, senão é a mesma aula que a gente está tendo, de pegar e eu explicar para vocês uma coisa aí que já está na documentação, tá? E aí sim, também a gente já encerra também o conteúdo da disciplina. No conteúdo da disciplina em si, pessoal, acredito que não tenha faltado nada. A gente até passou a quantidade de coisas aí, tá? Apontados inicialmente lá no plano de ensino, então a gente conseguiu cumprir todos, tá? Logicamente, não dá para ver tudo de todos os assuntos, o tempo é bem curto. Mas é possível fazer igual eu faço, pegar a documentação, fazer leitura, fazer teste, tá? É importante, tá? Vocês fazerem esses testes que estão lá na documentação. Lá tem até o botãozinho ali, ó, para dar um copy, tá? Ó, lembram-se disso daqui? Tem a documentação inicial, ó. Tá vendo? Isso daqui é código, ó. Ele consegue copiar aqui, ó, copy, correto? Apesar de ser uma documentação oficial, não quer dizer que ela seja prova a erros, tá? Esses primeiros slides aqui, por exemplo, é que aqui no slide eu já consertei, mas se você fazer a inserção desse documento aqui, deixa eu ver, principalmente onde estavam as datas ISO. Ó, se você fizesse a inserção desse cara aqui, ele já estava dando erro, tá? Então, não é às vezes só dar Ctrl C lá e Ctrl V aqui que já vai rodar de primeira, não. Tá? É oficial, mas beleza, mas não quer dizer que ele seja prova de erro. Então tem que tem que realmente fazer, na verdade, para você ver acontecer, né? O legal de você já pegar um exemplo pronto, beleza, você já economiza de digitar. Qual que é o problema? Você vai ter que entender ele, né? Senão não adianta nada eu ter copiado simplesmente para pegar e executar sem entender, pô, bulhufas, não adianta. Então, a parte legal é essa. Opa, já está ali, pronto. Agora eu tenho que pelo menos entender o que ele está fazendo. Né? Você está copiando parte de um código já montado. Então, é necessário pelo menos você entender isso daí. Ok? Bom, e acredito que seja só. O que a gente pode fazer, pessoal? Tem um resto de aula, tá? Vocês estão conseguindo fazer os projetos? Como está isso daí? É uma parte da nota aí de vocês, hein? Eu vou dar uma olhada lá, se vocês já preencheram alguma coisa, eu já coloco lá no grupo também lá do Canvas para vocês começarem a entregar. Todo mundo tranquilo? Espero que vocês tenham começado, né? Só falta fazer os inserts. Só os inserts, só. Tá, pelo menos desenhou o esquema já? O Evandro. Beleza. É o que eu acredito que seja um pouco mais difícil, né? Fizeram já todos os comandos. Ok.
Beleza? Se você quiser falar aberto, pode falar também, Lucas. Se você quiser esperar um pouco também, sem problema. Aí é você que vê. O professor, na realidade eu tinha um problema não, né? Eu tinha umas dúvidas em relação a aquelas quatro últimos exercícios, né? Que você tinha, o exercício não, né? Aqueles últimos 4 comandos que eu tinha solicitado, né? Que era alterar os campos, que era assim, acrescentar 2 novos campos, apagar um dos novos campos. Aí hoje você acabou falando essas funções, né? Aí, tipo, daí eu falei assim, puta, essas eram as dúvidas em si. Daquela parte lá das últimas aulas? Não, dessa aqui que você passou foi alterando os campos dentro do próprio banco já criado, certo? Entendi. Aham. Aí era isso que eu ia perguntar se você não, tipo assim, se eu não sabia qual que ia ser hoje, né? Aí se você não explicasse, eu teria que eu ia perguntar como que fazia essa, Entendi. essa parte. Não, Aí entendi. Fechou. acabou Então, com matando essa a dúvida. aula, acabou matando. Não, Acabou tranquilo. matando. Beleza. Porque de resto foi bem tranquilo. A parte, assim, pelo menos aqui o que eu tava fazendo, eu acabei por fazer junto com o Mikami e com o Bruno. A gente Uhum. modelou primeiro pegando todos os dados de uma nota, né? A gente pegou pelo menos a primeira nota física. Depois a gente Beleza. pegou o Mikami tinha uma nota que ele tinha pego lá em XML e converteu para JSON e a partir disso a gente também colocou alguns campos. Correto. Que Aham. alguns campos ficam escondidos, né? Nem todos os campos são exibidos dentro da nota em si, né? Da nota em si, não. Da Danf, né? Você É, quer da dizer do Dunphy. impresso. É, da Dunphy. É. Aí, realmente, dentro do XML tem mais detalhe do que Sim. realmente a Danf. Isso é É, verdade. daí a partir disso a gente começou a colocar mais coisas, a gente colocou, não sei se a gente fez uma tabela, a gente não colocou tanta coisa quanto tem no XML que vai para receita, assim, mas a gente colocou uns que ficou bem interessante no Select, ficou bem interessante o Select. Não, entendi. Uhum. Mas e as dúvidas Beleza, eram cara. isso mesmo. Não... Não, fechou. Se resolveu, tá ótimo, cara. É isso mesmo que é a intenção. E assim, ó, vocês já estão fazendo o trabalho. Todos basicamente têm o mesmo padrão, que seria aí a base de uma nota fiscal, que é uma coisa bem comum aí para todo mundo, né? Quem faz compra na internet já vai vir o XML, às vezes já para o seu endereço e tal. Beleza. Vocês separariam os dados do XML em si? O que vocês fariam? Agora vendo esse tipo de análise que a gente fez? Ou continuaria tudo no mesmo arquivo? Ah, não, não, tem muita coisa que às vezes seria mais interessante separar. É mais interessante? Sim. Por exemplo, o endereço do cliente, ele é um cara que, se na verdade vocês fazem toda hora atualização? Não, não. É um cara, então, que poderia ser estudado a separação, né? Sim. Poderia, exatamente, é mais ou menos esse pensamento mesmo. Ah, entendi. Foi uma das coisas que quando a gente tava modelando, a gente falou assim, puta, o objeto, né, de endereço, né, a parte de endereço, ela vai ser igual para pros três componentes, né? Tanto a Correto, transportadora, a empresa e o cliente, porque, tipo, é padrão para todo mundo. exatamente. Uhum. Que vai ter basicamente os mesmos campos, só que com tipos diferentes, né? Sim, Uhum. Poderia, nesse caso, agora vocês conseguiriam já enxergar que poderia estar fazendo separação. sim. Né? Mas tudo bem, se vocês não separarem, porque assim, essa daqui foi a última aula, quem já está com o projeto pronto, entrega do jeito que está. Aham, Ah, dá tempo de fazer, beleza? Aí vocês analisam. Tá? aham, Deu tempo? Faz. Se deu tempo, tranquilo. Tá? Se não deu, deixa do jeito que está mesmo. É entendi. mais para Ah, fechar beleza. mesmo o que vocês estavam desenvolvendo. Aham. Tranquilo, Ah, beleza, tranquilo. Lucas. Era bem isso, porque daí quando eu tava fazendo, né, os comandos que ele ficou com a parte de criar os registros, né? Aí Nossa. eu falei assim, pô, vou fazendo os comandos. Aí a hora que eu cheguei nesses comandos, os 4 comandos, eu falei, putz, e agora, né? Aham. Tem até na documentação, eu cheguei a ler, mas eu falei assim, e aí, o que que eu faço com isso? É, dá Aí uns hoje deu nós, uma né? ajuda. É, Aham. hoje deu Mas uma é isso ajuda, né? aí. Beleza, então, cara. Fechou. Tem mais alguma dúvida? Algum grupo, pessoal? Não? Todos estão conseguindo? Bom, sossegado então, pessoal. A aula em si era mais isso, tá? Era uma aula mais leve mesmo, mas era só mais para fazer um fechamento desse cara aí. Lógico, tá? Quando a gente está trabalhando com um banco de dados gigante, tudo bem que vocês, na verdade, sabem a parte básica aí, né? Mas a parte de infraestrutura do MongoDB ele é muito grande, tá?
construir um cluster Hadoop para depois fazer com que ele seja utilizado nesse cluster, cara, não é uma coisa simples. Eu estou estudando isso daí. Fazer com que os seus programas sejam processados via MapReduce, utilizando o banco de dados MongoDB, também não é uma coisa simples. Geralmente você vai utilizar o Python, o R, ou Java, que geralmente já tem função mais pronta, né? Então, assim, em conjunto, né, com análise de dados para grandes quantidades, existe uma outra série de ferramentas, tá? Que, lógico, a gente não contempla no curso, não tem jeito, né? Mas é necessário estar estudando essas outras ferramentas para que vocês comecem a montar justamente, vamos dizer assim, fechar, na verdade, as pontas da tecnologia que é para Big Data, né? O Python é um cara que, assim, é o irmão, tá, do MongoDB. Só que só programar em Python não adianta. É necessário saber algumas bibliotecas justamente para quê? Para poder manipular ele bem, né? E, basicamente, você precisa de uma infraestrutura que seja distribuída para fazer grande quantidade de processamento, tá? O MongoDB, na verdade, ele já oferece uma estrutura para você em cloud. Lógico, não é de graça, né? Se você cria, se não me engano, uma conta, você consegue criar uma conta gratuita lá no MongoDB Cloud, né? Beleza, criou essa conta, você tem, sei lá, 500 megas gratuito para você pegar e utilizar. Tranquilo, até aí, sossegado. A partir disso, você tem que começar a pagar. Lá você consegue fazer as suas configurações, né? Em aplicação em cloud mesmo. Eu quero quantos nós de cluster. Eu quero, sei lá, 30 nós de cluster. Eu quero utilizar por 50, 60 horas de processamento. Eu quero nos meus clusters, cada cluster que tenha 8 GB de RAM. Você começa a montar aquilo lá, tá? Quando é ambiente cloud é basicamente configuração, né? Quem já está estudando um pouco de Azure, da Microsoft ou da AWS, né, já sabe um pouco desses conceitos de como configurar. Já está pronto. Você, na verdade, paga por aquilo que você está utilizando, né? Se eu dimensionei errado, beleza, você vai pagar o dimensionamento errado, cara. Não era para eu ter colocado 50 nós de cluster, 10 conseguiria. Mas a máquina que você configurou lá nas opções, você colocou 50, então você vai pagar por 50. Tá? O bom, assim, que geralmente a AWS ou Azure, ele coloca lá o valor para você, tá? Tudo bem que vai estar em dólar, né? Você tem que ir lá e pegar e converter o real para dólar para você ver como sai da fatura lá do seu cartão. O dólar tá caro, né? Mas ele já te dá pelo menos uma noção ali que o quanto você está gastando para o processamento, tá? Então, essa parte facilita muito, mas muito mesmo, para você não ficar criando uma infraestrutura do zero. Se você tem projetos muito recorrentes, aí realmente você vai ter que, às vezes compensa você montar um time que cuide dessa parte, tá? Hoje a parte de engenharia, né, infraestrutura para Big Data, cara, tá muito em alta, tá muito em alta. E mesmo assim, a AWS eu acho que é uma das plataformas um pouco mais abertas. Você consegue configurar, né, coisa do Azure para você, na verdade, montar o seu cluster lá dentro, se não me engano. Tem algumas coisas desse jeito aí. Tem certificação, tudo tal, de engenheiro AWS. Cara, aí tem um monte de produtos que os caras estão fazendo, né? A Microsoft, ela tá forçando assim a barra grande para mudar tudo para Azure. Tá? Daqui a pouco a gente não vai ter mais SQL rodando assim. Eles vão falar, ó, agora é Azure, se você quiser tá aí na nuvem. O porquê disso, né? Porque você consome mais, né? Tem grandes vantagens também estar na nuvem, tá, pessoal? Tem algumas coisas, por exemplo, que hoje eu sofro bastante. Replicação de dados, cara, é um saco ficar administrando, né? Disponibilidade do seu banco. Eu sei que em dia de fechamento, né, ou fechamento de mês,
a performance do banco de dados vai lá para baixo. Eu já sei, todo mês é o mesmo sacrifício. Por quê? Porque está todo mundo querendo vender naqueles 2 últimos dias do mês para bater meta, tá? Então, cara, o sistema ele frita. A gente já sabe disso, cara. E todo mês é a mesma coisa. Todo mundo reclama que o sistema está lendo nesses 2 dias. Cara, sempre acontece isso, tá? Pelo menos na empresa que eu trabalho. Se a gente tivesse numa AWS ou num Azure, eu ia fazer o quê, ó? Dia 29, dia 30, dia 31 do mês. Aumenta 50% de CPU, tá? Para esses servidores. Aumenta mais, sei lá, 20 GB de RAM para esses servidores. Acabou, cara. Pagaria-se o quê? Né? Ninguém reclamaria nesses 3 últimos dias vai de vendas, né? E a gente só pagaria, na verdade, o quê? O consumo desses 3 dias e não para o mês inteiro. Tá? Então tem muita vantagem, cara, mas né, custa. Paga-se também por ter toda essa facilidade. Tá ok? É interessante. Quem não começou a estudar, já comecem. É uma tendência. A nuvem, infelizmente, sim, todas as aplicações, pelo que eu vejo, tá? A tendência é você, na verdade, fazer com que o software seja locado hoje. Dificilmente você vende o seu software hoje para alguém, você loca, né? Você presta esse serviço, digamos assim, né, para seus clientes. Então você não vende mais e acabou, não. Você vai lá e faz uma locação. Enquanto você pagar, você utiliza o meu software. Eu acredito que seja um modelo ainda que as grandes empresas estejam fazendo isso. A Microsoft é um exemplo muito claro disso. Do Office, que é o carro-chefe dos caras hoje, né? É desse jeito. Ela não vende mais, ela desincentiva você comprar o software de caixinha. Ela incentiva você pagar mensalmente, né? Ou Open, que eles falam, Open Value, que você paga anualmente. Então, enfim, é aluguel. Tá? Nada mais que isso. Tudo bem, pessoal? Se vocês não tiverem mais dúvidas, tranquilo, então, estão dispensados na aula de hoje. Deixa eu ver, aquela matéria que está de Big Data, aquela matéria de Big Data que está na grade, vamos ver mais coisas sobre banco de dados no SQL ou conteúdo diferente? Cara, essa disciplina aí, você lembra qual que era o semestre que vocês estão com Big Data? Porque, assim, a parte de Big Data, cara, é muito grande. Tem essa parte introdutória que a gente deu aqui no nosso, já é no próximo semestre, tem uma parte introdutória que é realmente a visão geral, que é o que basicamente a gente viu, tá? Em uma aula, eu acredito que mate. A parte de Big Data, ela não envolve banco, ela já vai envolver outras tecnologias. Eu acredito que seja já a parte de programação também, tá? Por exemplo, como você faz análise de dados com Big Data, você tem que ter dados, né? E o que acontece? Uma das primeiras coisas é fazer com que esses dados sejam analisados. Não existe, tá? Você fazer, como que se fala? A utilização do seu dado sem você minerar. Então, o Big Data, eu acredito que já seja um pouco dessa parte. Eu não vi a ementa do curso, tá? Por isso que eu não consigo falar tanto para vocês. Mas pelo menos quando a gente está iniciando o estudo de Big Data, você vê um pouco da linguagem, você vê um pouco dessa parte de cluster. Se você não tem um parte de cluster, você pode baixar a máquina virtual. O MapReduce é um dos caras que hoje é bastante utilizado, é um jeito, na verdade, de programar diferente do que a gente já está acostumado, tá? Então, eu acredito que seja um pouco diferente, mas não vai envolver nem banco de dados relacional. Quando eu estudei mineração de dados na Unicamp, tá? A parte de mineração era muito forte, né? Depois a gente começou a estudar a parte de machine learning, inteligência artificial. Se falou pouco, mas como a machine learning é base, né? Teve que se falar e comentar. A parte de Big Data, se não me engano, foi a parte mais de cluster que eu vi.
foi a parte de MapReduce com Python, de você fazer a gente teve que fazer um projeto de fazer uma mineração com MapReduce. Cara, e teve mais, só que eu não lembro da disciplina em si dela só. Mas eu não sei, eu precisaria realmente ver a parte da ementa do que eles prepararam para falar mais para vocês. Mas não necessariamente é banco, viu? O banco é uma das partezinhas do Big Data só. Teve uma parte que a gente fazia raspagem de dados, por exemplo, do YouTube, né? Você tinha lá no YouTube, por exemplo, lá a classificação e o comentário. A classificação era aquelas carinhas lá de feliz, triste, mais ou menos, muito zangado. Você tinha que pegar e analisar se a carinha que o cara colocou era correspondente ao que ele escreveu, tá? Cara, isso daí é uma mineração ferrada. Para você pegar e fazer essa comparação e fazer com que o algoritmo analise, é chato, tá? Não é uma coisa simples, não. São algumas semanas de trabalho para poder chegar num resultado razoável, não é um resultado bom, tá? Porque é difícil você fazer análise de frase, tá? E classificar essa frase, né? Você vai ter, logicamente, algumas palavras-chave, né? Alguns dicionários aí conseguem pegar e dar alguma classificação, mas você não tem certeza daquilo. A gente chegou em 68%, acho que foi a nota, vamos dizer assim, o nosso máximo em um algoritmo que a gente rodou lá, né, com os parâmetros modificados. Eu acho que a gente teve até que utilizar rede neural. Mas é difícil, não é um negócio fácil de fazer, não. Dá bastante trabalho, cara, analisar. E era uma quantidade razoável de dados, né? Acho que era 1,5 GB de texto para analisar, cara. É coisa pra caramba. Mas tranquilo então, pessoal. Então, estou finalizando a aula. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ficar na sala. Eu vou ficar mais alguns minutinhos, ok? Pro restante aí, então, que não tem dúvida, boa noite aí para todos. E semana que vem prova, hein, pessoal? Vai ser no mesmo estilo aí, tá? Até mais. Tchau, tchau, pessoal.